Olá, Deus abençoe a todos que nos acompanham pelo Facebook em mais uma live do Grupo da Saúde, Ciência e Fé. No tema de hoje, nós iremos falar sobre sonho e frustração. Em se tratando de sonho, quem nesta vida não possui sonhos? Pelo menos um sonho, como por exemplo, ingressar na área da saúde, ser um advogado, um juiz, ou até mesmo ser alguém na vida. Diga-se de passagem que, aliado à tão sonhada profissão, está também o sonho da conquista material, a casa própria, carro do ano, até mesmo gerar um filho, como foi o caso de Abraão e outros. Mas como o sonho acaba se tornando em frustração? Vamos descobrir agora. O tema de hoje é profissional da saúde. O sonho realizado ou uma carreira de frustração? Para falar sobre o assunto, temos a presença da médica dermatologista, a doutora Roberta Marinho. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui participando dessa live, eu agradeço. Vamos tentar discutir um pouco esse tema, né? Um tema bem interessante para as pessoas que atuam nessa área, principalmente quem está no início, no meio da carreira, que se perguntam muito acerca disso, e vamos discutir aqui juntamente com a nossa colega. Ok. Temos também a presença da técnica em enfermagem intensivista, a senhora Catiúce Cais. Boa tarde, dona Catiúce. Boa tarde, pastor. Boa tarde, doutora. É um prazer estar aqui com todos vocês, é um enorme prazer, né, participar desta live, um tema que será bastante importante, né, para cada um de nós. Muita gente que está assistindo que vai interagir bastante, né? É isso aí. Bom, nós separamos algumas perguntas, nós separamos uns tópicos para que possamos ajudar as pessoas que nos assistem, né? E vamos ver qual a primeira pergunta. Já está aqui, né? O sonho com a área da saúde surgiu como? Em que momento da sua vida? Eu começo com quem? Dona Catiúce, pode ser? Sim. Bom, começou bem pequena, né? Bem pequena, eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, e a minha avó, né, viu através da minha avó paterna, ela é enfermeira, e ali ainda alcancei ela seguindo a carreira, via fotos, via muitas vezes a minha avó ferindo pressão de algum familiar, né? Via ela com aquele aparelho de estetoscópio, tensiômetro, e aquilo dali começou a me chamar a atenção e foi surgindo aquele interesse e amor pela profissão. E daí fui crescendo, começando a ter entendimento da vida e disse que aquilo era o que eu queria para mim no futuro. E daí eu me tornei uma técnica em enfermagem, através da minha avó. Inclusive tem a criança, né, quando ainda não tem aquele entendimento, normalmente os pais perguntam, alguém vem e pergunta, o que é que você quer ser no futuro? Né, e aquela criança, às vezes ela se identifica, mesmo sem ter aquele entendimento, com a profissão, né? Eu quero ser uma médica, eu quero ser... Né? Doutora, você tem algo mais a acrescentar? Embora a maioria das pessoas tenham esse sonho de infância, o que me traz muita admiração, né? Na infância eu quis ser costureira, eu quis ser professora e juíza. Não sonhava em ser médica, realmente. Esse sonho ele foi sendo construído ao longo da minha história, né? Ao longo da convivência com familiares, principalmente, né? Que adentraram pela carreira do direito. E aí eu me decepcionei um pouco com a literatura, achei que não ia me dar muito bem com aquela área, e aí fui decidindo por várias outras opções, né? Pensei em fazer jornalismo, ciências sociais, várias outras
outros cursos da área de humanas, até que eu pensei, não, eu preciso ajudar pessoas. Oh, que legal, né? E aí foi quando eu me defini que isso era o que eu ia fazer. A forma ainda ia ser definida. E aí acabou que me veio a medicina do formato em que está hoje. Sou muito feliz. Quer dizer, amadureceu, né? A pessoa, quando ela amadurece uma ideia, né? Então ela consegue visualizar aonde ela quer chegar e o que ela vai fazer, no seu caso, foi bem bacana isso aí, que a senhora projetou que queria ajudar pessoas. Correto. E, inclusive, eu me lembro, falando nisso, que eu sempre buscava, vamos supor que eu escolhesse a opção A, né? Como aconteceu, vamos dizer direito. E aí eu disse, poxa, mas será que vai dar certo? Eu vou conhecer, eu vou ver se é isso mesmo. Na época foi um primo meu, que hoje é juiz, né? Se ele estiver me assistindo, um abraço, Vladimir, lá da Paraíba. E ele estava com os livros, né, do curso de Direito, dos primeiros anos, e quando eu folhei, eu falei, não é para mim. E aí foi quando eu desisti e passei a buscar outras coisas. Então, se não era nele, me lembro muito que o meu pai, ele me ajudou muito, porque toda vez em que eu mudava de opção de A para B para C, até chegar ao que eu faço hoje, eu buscava ajuda de alguém, ele era uma referência para mim, né? Por ser um homem muito racional, então eu buscava muito a ele. E ele falava, minha filha, eu acho que isso não dá para você. Pelo que eu te conheço, não combina. E às vezes eu ficava frustrada de início, puxa vida, mas eu queria tanto ser cantora. Teve uma época que eu queria ser cantora. E aí ele dizia... Mas quis ser cantora? Ué? Quis ser cantora. Eu gosto de um microfone, não sei o que me deram hoje, foi por acaso. Mas enfim, foi assim, sendo construída e eu, enfim, ele não falou, faça medicina, faça dermatologia. Meu pai e minha mãe são médicos, né? Meu pai já é falecido, mas era médico, um grande médico, por sinal. E assim, eu não me espelhei tanto neles. De início eu queria ser a ovelha negra, né? Eu queria ser diferente. E aí depois que foi, eu disse, não vou ter como escapar. É o que está aqui. E aí quando está aqui, não tem para onde correr, né? Verdade. Bom, vamos no segundo, então, a segunda pergunta, para a gente poder, então, comentar. Já está aqui no plasma. Quais são as qualidades, virtudes que você julga serem essenciais para um bom exercício profissional? Quem quer começar? Bom, eu vou falar só uma palavra, amor, né? Acabei de falar um pouco sobre isso. Eu acho que é a maior das vocações, porque o restante a gente vem como consequência, né? Eu acho que se você ama bastante... Bastante não, seria uma redundância dizer amar bastante. Se você ama o que faz, você vai buscar meios, você vai buscar, ainda que você esteja fazendo uma faculdade que não tem tanta estrutura, mas você corre atrás, você vai atrás de professor, você vai atrás de livro, você vai atrás, hoje em dia, de cursos, né, online, você busca até que você consegue, não vou dizer a perfeição, isso nunca vai existir, mas assim, a melhor das formações para lhe deixar mais seguro, mais confiante e mais realizado também. Dona Catiúcia? É o que a doutora falou, isso aí, amor, né? Primeiramente o amor. Amar o que faz. Amar o que faz. Quais são as qualidades, virtudes que você julga serem essenciais? Bacana. Eu lembrei agora de uma virtude que me favoreceu, em parte, né? Porque eu passei no terceiro vestibular. E eu me lembro que em alguma situação, o meu irmão falou assim, uma determinação... assim, inigualável. Ele chegou a me elogiar dessa maneira em alguma situação que eu não me lembro qual foi. E essa palavra determinação, eu digo, puxa, será que eu sou determinada? Mas era uma coisa que para quem estava de fora era bem evidente, quem estava de dentro às vezes não via, né? Que era a persistência, você estar ali, né? Mesmo que num certo dia, aquele dia não tenha sido tão bacana, mas você persiste porque você tem a esperança, né? De que no dia seguinte, você persistindo, você vai colher, entendeu? Aquilo que está, né, ali proposto pela sua dedicação. Isso. E só a título de comentário também, essa questão da pessoa ela estar numa profissão que ela ama, isso é fundamental, né? Isso aí faz toda a diferença, dona Catiúcia. Eu creio que isso aí é o ponto determinante, né? Quando você ama realmente aquilo que faz. Que por mais que venha situações, ou por mais que venha, digamos,
uma opinião contrária. Olha, por que você não procura outra coisa e tal? Mas a pessoa ela está focada, não porque... Não, às vezes não é nem a questão econômica, muitas das vezes, é o amor que ela tem. Ela gosta de... A gente está falando desse assunto, né? Falando muito do amor pelo que faz, do amor, as realizações. Isso aí é... Assim, não colocando meu ponto de vista, mas as senhoras podem comentar ainda mais a respeito, a dona Catiúcia. O amor pelo que a senhora faz a diferença também. Com certeza. Ou faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque assim, não adianta você estar numa profissão no qual você não gosta, né? Isso. O que fala mais alto realmente é o que a gente vem falando aqui, o amor à profissão. Eu não me vejo em outra área, eu não me vejo em outra profissão. Eu acho que eu nasci realmente para a enfermagem. Eu tenho amor à vida, amor ao próximo, amor pelo cuidar, por estar ali próximo, dia a dia com o paciente. Isso, para mim, é muito gratificante. O amor à vida, amor à profissão. E isso se estendendo para todos os profissionais, creio que não só da área da saúde, né? Claro, a gente está focando a área da saúde, mas creio que todas as áreas, o que a pessoa faz, se ela faz com amor, então ela faz a diferença. E nota-se já a diferença naquela pessoa. Até uma pessoa, digamos que ela tem um trabalhinho dela ali, autônomo, ela vende alguma coisa. Quando ela faz com amor, né, chama a atenção. Chama a atenção, ela sempre vai se destacar, né? Vamos ver um diferencial naquela pessoa. É verdade. E eu acho que uma coisa também que pode fazer diferença, né, falando em virtudes e qualidades, porque se a gente for olhar assim, bom, o amor é importante, ele mas até um casamento só com amor ou baseado apenas nele pode se destruir. Então, quais são os outros temperos que eu acho que ajudam na vida profissional? A determinação a gente já falou, e eu acho que o objetivo. Qual é o teu objetivo em ter escolhido essa profissão, essa especialidade, essa área de atuação? Né? Muitas vezes a gente é levado, talvez surja alguma pergunta ainda, não tenho certeza acerca disso, mas às vezes a gente é levado por um caminho, até de repente pela sua própria aptidão, né, profissional. Mas eu acho que o fato de você dizer, poxa, eu estou fazendo com esse objetivo, e nunca esquecer, não, eu entrei lá atrás no curso sonhando em quê? Com esse objetivo. Olha aqui, o meu objetivo inicial ele já foi cumprido. Vou elaborar um segundo. Então é assim por diante. Eu acho que a vida é essa batalha. Isso mesmo. Bacana, legal. Eu não sei se eu devo acrescentar mais alguma coisinha a esse respeito que me veio aqui na mente e falar sobre dentro da área, né? Porque os profissionais da área da saúde, sem eles a gente não vive, a gente não existe, na verdade. É um trabalho excepcional. É uma profissão que, meu Deus do céu, é fundamental para a vida humana. Então, falando da questão do fazer com amor, isso aí é uma coisa muito legal, muito forte, porque, digamos assim, chega a externar isso, né? Chega a externar, porque, digamos, a doutora Roberta recebe o paciente ou a paciente e ela tem esse amor, não só, claro, começa pela profissão, mas termina no paciente, termina ali em ajudar aquela pessoa. Então aquela pessoa, ela percebe isso, né, doutora? Percebe. Percebe. Na verdade, até assim, a gente... Existem 1001 maneiras, né? Dizia uma propaganda, 1001 maneiras de se apresentar uma situação, no meu caso, médico-paciente, assim. Bem variado, né? Muito variado. Em todas elas a gente tem condições de ajudar um pouco, né? Em outros casos a gente tem condições de ajudar mais. E aí são nesses casos em que a gente acaba se dedicando mais. Mas, poxa, por que não para todo mundo? Porque é humanamente impossível, por conta do tempo, o número de casos que a gente atende, acaba que uns que a gente se identifica mais e o paciente também se identifica com a gente mais. E aí ele cria uma confiança de forma que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente orienta para a vida dele, tem um impacto mais significativo do que aquele paciente que não se identificou com você. Legal. Entendeu? Então é como se fosse aquela relação que a gente chama relação
no nosso caso, médico-paciente, no seu caso, enfermagem-paciente, né? Que é quando ele fala assim, eu confio nela, poxa, ela falou uma coisa para mim, e o paciente ele não esquece, ele vai a fundo. Se for uma orientação até aparentemente simples, de alimentação, de hábito de vida, né? Ele leva adiante e muitas vezes é muito grato, lembra de você por longos anos, né? Eles se tornam assim, fãs seus quase. Verdade. Dona Catiúcia, eu queria, estendendo um pouquinho, desculpa, queria fazer uma pergunta que não está no nosso... Eu não relacionei, né? Não está na nossa relação assim, de perguntas. Mas, assim, muitos, de repente, não sabem, né? Muitos que nos assistem agora não sabem. A diferença entre técnico em enfermagem e a enfermeira ou enfermeiro, tem alguma diferença? Tem sim, pastor, tem sim. O técnico em enfermagem, ele tem o nível médio, né? O nível técnico, que tem coisas que ele não vai poder fazer como enfermeiro por ser um nível superior. O enfermeiro, ele está mais próximo do médico, não é assim, doutora? O enfermeiro, ele está mais próximo do médico. O técnico de enfermagem, ele está mais próximo do enfermeiro. Então, é tipo um triângulo: médico, técnico e enfermeiro, né? É bem diferente. São duas áreas assim, que estão juntas, andam coladas, de mão dadas, porém são atividades diferentes. Entendo. Normalmente pela formação, né, o que eu vejo é que dependendo do serviço, o responsável pode ser um enfermeiro, que a gente chama de enfermeiro-chefe, pode ser um médico, e aí ele vai encarregar as atribuições para o restante da equipe. Isso. E o técnico de enfermagem compõe a equipe, né? Um profissional muito importante, né? Como todos são, porque, como a gente falou, né, o trabalho em equipe é algo que tem que ser muito valorizado na saúde. Então, tem a diferença, essas pequenas diferenças. O enfermeiro, ele pode fazer parte do grupo em que ele designa as tarefas, né, ele coordena e ele trabalha também um pouco mais próximo dos médicos, talvez em alguns setores mais do que outros, porque eu particularmente trabalho mais próximo dos técnicos no meu setor do que, às vezes, em alguns momentos, do que dos próprios enfermeiros. Então, acho que existe uma variabilidade, né, assim, em relação a isso, dependendo da forma de ingresso, da forma de regulamentação, de normativa da instituição em que a pessoa está vinculada, né? Pública, privada. Ok. Daqui a pouco nós vamos falar mais e vamos falar, claro que o que está no tema, né? Frustração. Mas nós vamos à terceira questão e daqui a terceira, para a gente comentar, e vai chegar aquele momento que nós vamos falar a respeito da frustração. Quais são as maiores realizações ou momentos marcantes de alegria dentro do exercício da sua profissão? Essa pergunta aí é muito legal, eu acho. Muito legal. Quem quer começar? Já aconteceu, né? Vários momentos de realizações. O principal e maior momento foi quando eu consegui terminar o meu curso, né? No tempo eu estava passando por um momento muito delicado e um momento muito difícil, no qual seria impossível, digamos assim, aos olhos humanos, da família, de amigos, que eu iria conseguir, né, estudar esses 2 anos, mais algum tempinho, porque eu fiz alguns outros cursos. Enfim, para mim a grande realização foi essa, eu ter concluído o meu curso técnico, embora ter sido técnico, mas foi uma vitória para mim, foi uma realização muito grande. E momentos de alegrias, a gente vive isso no cotidiano, no dia a dia, né? A gente saber que um paciente ali, que eu cheguei no plantão, o paciente está grave, está entubado, e quando eu volto no plantão com 2 dias após o paciente foi extubado, o paciente está consciente, orientado, conversando, o paciente te dá um obrigado, mesmo com aquela voz baixinha ali, mas ele é obrigado, a enfermeira, obrigada por tudo. Isso é um momento de realização, de alegria, é muito marcante.
Quando a gente está fora, né, fora do âmbito do trabalho, do hospital, a gente vê um paciente, uma pessoa que foi paciente, um familiar de um paciente, enfermeira, obrigada. Quer dizer, as pequenas coisas, né? Isso, pequenos gestos, isso não tem preço, é uma alegria. Eu acho que é o que faz mais a diferença enorme. mesmo. É o dia a dia, é aquela troca com colegas também, Isso. com os pacientes, de você ver que aquilo que você plantou, você está colhendo, no sentido de que foi uma dedicação, era sua obrigação, mas você fez um pouquinho a mais ali, né? Isso. Foi aquele temperozinho a mais. Você não só fez o seu profissional, que tinha que ser feito, né? Cuidar, você deu ali uma dose a mais, você deu amor, você deu a dedicação, carinho, você fez aquilo que você queria que fizesse com um familiar seu, de repente, né? Arrebentou. Bom, a gente até comentava ali nos bastidores com respeito a um profissional, né, digamos, um clínico geral, vamos supor. Aí tá lá o paciente e ele, de acordo com o diagnóstico, ele passa a receita, os medicamentos, tudo certinho. Aí o paciente vai, obedece, né, arrisca, tudo certinho e retorna. E no retorno traz aquela grande notícia, né, que creio eu que o profissional quer ouvir. Olha, obtive o resultado, né? Eu fiz tudo certinho como a doutora mandou e obtive o resultado. Isso é muito gratificante também, né, doutora? Sim. Sem dúvida, né? Toda resposta positiva terapêutica, seja ela de medicação, né? Domiciliar, no caso o tratamento em casa, ou o tratamento de internados, né? Internação, ou casos cirúrgicos com sucesso, independente, são assim, nos alegram demais, né? São coisas assim que nos alegram no meio daquela dor, daquele sofrimento, né? Agora nessa pandemia se falou muito que nós somos heróis, eu não concordo muito, mas que nós assim carregamos um peso um pouco difícil, né? Porque enfrentamos muitas barreiras no dia a dia, de estrutural, de funcional, que nos deixam, pode nos deixar um pouco entristecidos, né? Em função daquele sonho que a gente, né, plantou lá do início. Mas quando é aquele caso, principalmente, em que não existe evidência na literatura, é um caso mais raro, é um caso em que você nunca viu, um caso, ou que você viu pouco, você não tem tanta segurança na literatura, mas você fala, olha, é o seguinte, e é honesto com o paciente, eu vou tentar, porque a gente vai fazer uma tentativa. Está disposto? E aí o paciente diz, estou sim. E ali dá certo, como faz assim um casamento, né? Você se une ao paciente e diz, vamos juntos, e aí o sucesso, né, a felicidade, a realização em função da conquista é muito mais gratificante. Bom, nós já estamos a 33 minutos. Nós vamos para... Deixa eu ver aqui. É tudo ao vivo aqui, né? Então... Tem hora que... Nós vamos agora para... Eu vou pular, ao invés da quinta, nós vamos para a sexta pergunta. Pode ser? Sim, pode. Essa é a sexta, né? Bom, aí está falando de colegas, mas... Bom, já ouviram, pode ser para a doutora, para a dona Catiúcia, queixas relativos a frustrações de colegas? Se sim, quais as principais? Normalmente a gente ouve, né? Isso. Normalmente a gente, volta e meia, a gente ouve uma pessoa que ela está triste, ela está para baixo, né? Não existe essa parte também? Sim, sim. Ela está frustrada Sempre por alguma ouço. coisa, alguma razão, e ela está inquieta, até preocupada. Sim, né? Sempre ouço. Sempre ouço colegas comentando sobre frustrações. Tem algum caso assim, só... Não, algum caso específico não, apenas ouço falar, né? Assim, os colegas chegam para mim, comentam, às vezes eu escuto colegas conversando entre eles, ou estou passando e ouço eles conversando, comentando, enfim, falando sobre frustrações. E isso é uma coisa que acontece muito, né? Acontece muito, Acontece bastante.
Acontece muito na saúde, né? Devido ao trabalho excessivo, a gente tem que se dedicar muito, tem que impor tempo. Às vezes a gente precisa ficar um pouco ausente dos familiares, filho, né? Esposo, marido, casa, e a gente tem que se empenhar, digamos que 100%. Então, às vezes, isso geram algumas frustrações. Eu ouço os colegas falar em termos disso. Devido a se ausentar bastante de casa e se empenhar 100% no trabalho, acaba gerando algumas frustrações pequenas, desgastes, isso. O que começou com amor, com dedicação, se não tiver uma certa vigilância... Se não tiver vigilância, isso sim. Acaba acarretando a vida profissional, sim. E de certa forma pessoal, né? Porque você leva do trabalho para casa e acaba prejudicando o seu emocional. Isso aí é importante, né? Acaba prejudicando a questão de você levar uma coisa pessoal e vice-versa, né? Do trabalho para casa, de casa para o trabalho, né? Isso, uma frustração pessoal e leva para o âmbito do trabalho, né? Ou então vice-versa, como o senhor falou, do trabalho para casa. Isso aí é... Gera um conflito. Isso é sério, né? Isso é sério, é uma coisa séria. A pessoa tem que ter uma estrutura, ela saber, então, emocionalmente separar, falando, saber separar, dividir as coisas, né? Trabalho, família, casa, bem complexo, assim, bem, como é que eu posso dizer? É uma coisa bem delicada. Né? Isso, é um assunto bem delicado. Eu ouço, sim, bastante. Sempre ouço as colegas comentando, né? Porque geralmente por isso e tal. Estou passando por isso, porque geralmente assim, o médico, o enfermeiro e o técnico, ele nunca tem uma escala, é muito difícil. Ele sempre tem 2 vínculos, né, doutora? Ele sai de 12 horas, aí vai para o outro, fica 24, às vezes 36 horas de plantões, né? Assim, doutora, isso às vezes a carga horária é excessiva, exaustiva. Se você não consegue controlar isso bem, gera um conflito e acaba... Até acho, não sei se as pessoas estão comentando nos grupos, né? Eu acredito que sim, que por isso mesmo seria interessante a elaboração de um plano de acolhimento aos profissionais da saúde como um todo, né? Porque uma das enfermidades psiquiátricas mais prevalentes nesse grupo seria, além da depressão, ansiedade já muito bem conhecidas, a síndrome de burnout, né? Que seria o esgotamento de forças, de energia. Então a pessoa chega num estado em que ela não consegue mais fazer aquele exercício profissional. Então eu acho que realmente é uma situação delicada, né? Que pode se transpor ao trabalho, e do trabalho também você acaba, muitas vezes, se não conseguir separar a situação, levando para a vida pessoal. Exatamente. Legal. Eu vou pedir só que retorne a questão anterior, que eu creio que vai ser de grande valia. Eu pulei, né? Como a frustração pode afetar a vida profissional? Olha só. Essa é boa. Diversas formas, né, pastor? Diversas formas. Eu acredito que a gente acabou de falar aqui sobre isso, né? A carga horária excessiva, às vezes você tendo 2 vínculos, 3 vínculos, 36 horas de jornada de trabalho, estresse, né, cotidiano, o que mais? Deixa eu me ver aqui, o estresse do dia a dia, a falta digamos assim, de comunicação com o profissional também, porque às vezes você tem aquela coisa, né, doutora, assim, eu não me dou bem com um colega, eu não me dou bem com... Eu me dou bem com fulano, mas com ciclano eu já não tenho aquela empatia, né, digamos assim. E às vezes não tem a quem recorrer, né, do tipo, eu tenho um problema com você, mas eu vou falar isso com quem, né? Com quem? Com quem que eu vou resolver essa situação? Isso. Aí você vê muitas vezes a circunstância do trabalho de que você precisava ser ouvido e não existe esse canal, ou o canal está prejudicado por algum motivo, né? Assim, ele existe, mas existe uma demanda tão grande, né, de serviços em cima de estruturas, né? Enfim, é muito complexo o serviço da saúde. Qualquer serviço é complexo, o da saúde é ainda mais.
Verdade. Né? Mas eu acho que um dos fatores também, eu vou falar um pouquinho do que eu acho que mais frustra a gente. É uma coisa que se chama, a gente só se frustra se a gente tiver expectativa. A expectativa que se torna frustrada. Então, eu acho que às vezes a gente impõe, a gente faz um curso, faz uma faculdade, sabe como é que funciona, mas idealiza um primeiro mundo dentro do nosso Brasil, vamos dizer. Né? Dentro do terceiro mundo. Pensa que vai trabalhar numa situação ideal. E a situação ideal, ela não existe. Não existe. Então, assim, eu acho que a gente se frustra muito também por causa disso, né? Não querendo e já interrompendo a senhora, mas continue com o raciocínio. Está acontecendo muito isso agora nessa pandemia, né? A pandemia já é um assunto bem delicado, a gente faria outra live, mas assim... Muita coisa para falar. Realmente não tem como não frustrar, porque imagine que se você não teve a expectativa de viver na tua vida profissional uma pandemia... Então, de fato, você não foi preparado para isso. Ninguém pagou a disciplina ou dentro de uma outra disciplina e estudou como você vai trabalhar numa pandemia, né? No máximo se mostrou, eu me lembro, assim, nas aulas de infectologia, que é a disciplina que mostra as doenças infecciosas, né? Enfim, alguns casos assim como se fosse uma coisa distante da gente, que jamais aconteceria, o ebola ou outros surtos que tiveram a nível pandêmico, né? A gente estudava o termo pandemia, a definição na teoria, mas jamais imaginava que isso poderia acontecer. Ok, legal. Bom, eu creio que vai dar para fazer a última pergunta. A última que nós vamos colocar. Deixa eu verificar aqui. A última não vai ser a 9ª, porque a gente elaborou 9, mas não vai dar o tempo suficiente. Vai ser a 8ª, que fala do ambiente de trabalho, para a gente fechar. Será que já... tá aqui. Já está aqui. O que te frustra no ambiente profissional? Estava até lembrando, para pensar melhor, lembrando sobre, por exemplo, os profissionais também. A gente tratou desse momento que estamos vivendo de pandemia, né? E eu creio que isso aí gera uma certa frustração também, acredito eu, para o profissional que quer dar o máximo dele, mas muitas das vezes ali está faltando os equipamentos necessários, está faltando... os acessórios, né? Faltando o que você precisa. Os recursos. Exatamente. Né? Será que isso também não traz frustração naquele ambiente de trabalho? Sim, com certeza. Com certeza. A desvalorização, né? O não reconhecimento, sim. Eu acho que isso frustra bastante. Você não receber, assim, muitas das vezes, nenhuma obrigada do seu superior, né? Você se impor tanto, se dedicar tanto e dali a pessoa nem reconhecer aquilo que você fez. Eu acredito que isso frustra também bastante. Equipamentos adequados, materiais adequados para trabalhar, isso também frustra bastante, principalmente nos setores não privados, né? Que às vezes até acontece também nos privados, acontece bastante isso. Mas nos estaduais, no público, o poder público, acontece muito isso, né? Você trabalhar, digamos assim, de qualquer forma, de qualquer jeito, a gente enfrentando uma pandemia, algo sério, crítico, e você não ter recursos adequados, apropriados para trabalhar e prestar uma assistência adequada, né? Uma assistência e pode de até excelência. Comprometer o seu trabalho? Comprometer o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa saúde, né? E sobre isso, eu gostaria só de complementar, desculpa, claro, se eu interrompi. Imagina. Que eu acho que é assim, quando falta um recurso, um material, você tem que saber, aliás, toda vez que, é o que eu recomendo a cada profissional da saúde, quando ingressar numa unidade, né, eu não sou expert no assunto, mas eu acho que a gente tem que ter na nossa mente o fluxograma, né, para onde vai, da onde vem, a quem se reportar,
em determinadas situações. E na falta de um material e de uma estrutura que pode ser no setor público, no setor privado, mas que você saiba que não foi, que foi alheio ao teu exercício profissional, isso tem que ficar registrado em alguma instância, né? Para que não seja num futuro dito que foi da sua responsabilidade a não observância daquele cuidado. Isso, correto. Fechou? Sim. Fechou. Legal. Bom, tem uma palavra aqui, palavra de Deus. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus, ele se deparou com uma mulher de origem samaritana. E ela buscava água num poço, e ele estava ali. Então ele disse para aquela mulher: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. A água que ela estava pegando, claro, é algo natural. Então, no primeiro momento nós entendemos isso, que quando a pessoa ela bebe no sentido espiritual da coisa, ela bebe o natural, ela vive o natural, ela vai sentir sede. Ela vai sentir sede de vencer, sede de um casamento feliz, sede de uma família transformada, sede de obter uma saúde física e mental também adequada. São coisas naturais da vida. Ela vai sempre ter essa sede. Jesus declarou isso. Mas ele prosseguiu e disse assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Olha só. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esta água que Jesus está oferecendo, que sai dele, é o Espírito Santo. Ele dizia para aquela mulher: se você beber do meu Espírito, assim como a água, quando nós bebemos, ela entra no nosso organismo, o Espírito Santo também, ele entra na nossa vida. O Espírito de Deus não fica do lado de fora. Não. Ele entra na nossa vida e torna dentro daquela pessoa, ou faz daquela pessoa, uma fonte. Uma fonte de poder, uma fonte de segurança, uma fonte de fé, de alegria, de paz, de ânimo. Aliás, foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão tinha um sonho, mas ele era um homem frustrado pela não realização aparente daquele sonho. E olha só que interessante, Deus permitiu com que ele chegasse à idade e se tornasse, digamos, insuficiente para gerar um filho. A mulher Sara era estéril e também chegou na idade insuficiente para gerar um filho. Porque quando isso acontece, não tem jeito. Só o milagre, como a gente fala, né? Só Deus. Mas era isso que Deus queria. Abraão queria um sonho de ter um filho com a mulher dele. Quer dizer, relação entre duas pessoas, uma relação natural. Para ter um filho natural para ser herdeiro dele. Mas Deus queria o sobrenatural. Mas para ter o sobrenatural de Deus, é preciso relacionamento com Deus. E é isto que acontece com qualquer ser humano. As pessoas erram porque elas não buscam dessa água, que é o Espírito Santo, para dentro delas. Por isso, a frustração, ela domina. A frustração atrapalha. Mas quando o Espírito de Deus está dentro daquela pessoa, é a água de Deus dentro dela, então a frustração não surte efeito nenhum, ela vence. Ela vence tudo, ela vai enfrentar situações como qualquer ser humano, mas ela vence, porque dentro dela tem essa fonte de poder. Dentro dela tem essa fonte
de paz, de alegria, de segurança. Então, meu amigo e minha amiga, é isto que você tem que ter. Não importa quem você seja. É isto que você tem que ter, o Espírito de Deus dentro. Porque aí, o sonho de Deus, como foi o caso de Abraão, o sonho de Deus vai ser realizado na tua vida. E Deus não quer fazer coisas pequenas, quer fazer coisas grandes. Abraão só queria um filho, só um herdeiro. E Deus queria que ele fosse pai de uma nação. O pai de nações. Essa que é a verdade. Tá bom? E eu creio que Deus vai fazer a partir de agora isso na vida de todos que nos assistem. Bom, estamos chegando ao final. Doutora Roberta, suas considerações finais. Bom, agradecer mais uma vez, né, ao convite, agradecer a todos que estão antenados conosco até agora. Se alguém mandou alguma pergunta e que se eu puder responder em outro momento, eu farei com muita satisfação. E passar a palavra para a nossa colega. As considerações finais, dona Catiúcia? Agradecer, né, também o convite que foi me dado, o senhor apresentou para fazer essa palestra, aceitei, fiquei um pouco tensa, confesso, mas foi muito normal, gratificante. Né? Isso, agradeço muito as pessoas também que estão assistindo, né, os colegas que me ajudaram a divulgar também a live, que se empenharam, se dedicaram comigo, minhas colegas que me ajudou a fazer os treinamentos em casa para a gente poder sair bem aqui na live. E é isso, agradeço por tudo mesmo. Ótimo. Eu agradeço a presença da doutora Roberta, da dona Catiúcia e também agradeço a todos que estiveram até então conosco. Chegamos ao final de mais uma live Ciência e Fé. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.